ministro da Educação, Camilo Santana, está aqui no estúdio da Itatiaia. Ele que se desincompatibiliza do cargo no mês de abril para cuidar da campanha do presidente Lula no Ceará e também do candidato à reeleição para o governo do estado, Eumano de Freitas, que é do Partido dos Trabalhadores. Ministro, muito obrigada pela entrevista. É um prazer, Edilene, estar aqui com você e conversar um pouco sobre o cenário nacional e, claro, do meu estado. Prazer é todo nosso. A saída do senhor é marcada para abril mesmo, para o fim do prazo, ou já em março o senhor sai? A ideia é de sair no início de abril, final de março, início de abril, e é bom deixar muito claro que a gente está com uma equipe toda bem montada no Ministério, com os programas de andamento, ou seja, a ideia é que não haja nenhuma descontinuidade, que a equipe do MEC possa fazer as entregas importantes desse ano 2026. Então, isso não deixar muito claro que a minha saída é exatamente para que possa ajudar na reeleição do governador Eumano e também na reeleição do presidente Lula, para que não haja retrocesso nesse país. Quem assume o lugar do senhor? Haverá alguma composição política, partidária ou não? Vai ser o 02 do senhor ou alguém do próprio MEC? Não, o presidente Lula me deu carta branca na época para que eu pudesse montar uma equipe. Eu montei uma equipe muito técnica, com pessoas de várias regiões do Brasil, mas cada um com suas experiências em determinadas áreas, na área da educação básica, na área do ensino superior, na área do ensino técnico. Então a ideia é que a gente possa aproveitar alguém da equipe para que a gente possa dar continuidade ao trabalho a partir da minha saída. Já tem nome definido? Não, aí ainda cabe, claro que o cargo é do presidente, mas claro que ele me colocou à disposição para que a gente possa definir até o final do mês de março. Ministro, no Ceará existe a possibilidade de Ciro Gomes, que já foi ministro, ser candidato ao governo do estado, ele que agora está afiliado no PSDB e antes estava no PDT. Ele complica um pouco a eleição para Eumano de Freitas, que é candidato à reeleição e é do Partido dos Trabalhadores. Outro dia uma fonte me disse que é possível que o senhor se candidate ao governo do estado no lugar de Eumano se o nome de Ciro Gomes ficar muito competitivo, porque o nome do senhor seria mais consolidado. Existe essa chance? Não, o meu trabalho, o meu projeto a minha decisão será sair do governo, até porque, Edilene, eu fui governador do estado, tenho um mandato de senador, e é muito difícil a gente compatibilizar estado e ministério. Eu, quando entro numa coisa, eu entro com muita dedicação, né? Enquanto ministro, eu percorri esse país inteiro, fui a todos os estados, aliás, muito mais do que 2 vezes ou 3 vezes em alguns estados. Agora, mesmo semana, fui para Piauí ontem, amanhã estarei no Mato Grosso, vou para Tocantins e vou estar na Bahia essa semana. Então, eu tenho um percorrido muito, então é difícil você estar presente no meu estado, né, para fazer as articulações, para fazer a política. Então, a minha saída é exatamente essa, poder estar mais presente no meu estado e trabalhar muito para a reeleição do governador Mano, que está bem, tem muitas entregas, é um governador que tem feito muito pelo estado de Ceará. Você tem uma ideia, agora mesmo nós estamos começou as obras do maior investimento da história do nosso estado, é um data center, é um investimento de 200 bilhões de reais, né? Levamos de volta a indústria automobilística com o apoio do presidente Lula, do governo federal para o estado. Você vai na área da saúde, são novos hospitais sendo entregues, oncologia no interior do estado que não tinha, que é o tratamento do câncer. Então são várias ações importantes, são 130 novas escolas de tempo integral que estão sendo construídas. Então, assim, um conjunto de ações, o ITA que nós estamos levando para o Ceará, que a obra está quase concluída a primeira etapa. Então, nós vamos procurar mostrar e, claro, vou fazer um trabalho para que a gente possa garantir a reeleição do presidente Lula, porque reeleição, tanto do governador Eumano como do presidente Lula, é comparar os governos, é mostrar aquilo que se comprometeu com o povo, e aquilo que foi feito. Quando você olha para o governo federal nesses 3 anos e 1 mês do presidente Lula, se a gente for fazer todas as comparações com o governo passado, são incomparáveis, né? Se você for olhar para a educação, pra você ter uma ideia, na educação nós ampliamos o orçamento do MEC. O orçamento do MEC de 2022 era em torno de 166 bilhões de reais. O orçamento esse ano do Ministério são 266 bilhões, 100 bilhões a mais. Isso nos permitiu ampliar os recursos que vão do Fundeb para os estados e municípios, ampliar os recursos, ampliar os institutos federais, são 106 novos institutos federais, garantir as obras de escola. Já entregamos 2.250 creches, escolas, né, e quadras esportivas no interior desse país, em todos os municípios brasileiros, que nos permitiu criar o Pé de Meia, já beneficiamos 6 milhões de jovens. Você tem uma ideia, Edilene? Nós tínhamos 480 mil jovens que abandonavam a escola no ensino médio por ano. Nós reduzimos pela metade esse número.
né? São 270 mil. Queremos chegar a zero. Por isso que eu defendo ampliar o programa para universalizar. Mas mostra que os resultados estão alcançando. Nós chegamos no Ministério com 36% apenas das crianças aprendendo a ler e escrever ao final do segundo ano. Ano passado foi 60% já. Nós temos uma meta, porque o mínimo que o país pode fazer é garantir que o povo brasileiro possa concluir a educação básica nesse país. Então, a estratégia que nós construímos no Ministério, construído com os municípios e com os estados, até porque eu sempre digo que o papel do MEC é coordenar a política, é induzir e coordenar, porque nós não executamos a política lá na ponta, lá no município, no estado. Então, são todos indicadores importantes. Você tem uma ideia? Tempo integral. Vou dar aqui um dado que ainda não foi divulgado publicamente, que vai ser divulgado com a divulgação do censo escolar. Nós, quando chegamos no médio, apenas 15% das matrículas da educação básica eram em tempo integral. Nós batemos a meta do PNE, que era até o final de 2025, chegar a 25%. Nós chegamos a 25,6%, né? Estou dando essa notícia de primeira mão para você, com matrícula de tempo integral nas escolas no ensino básico brasileiro. Então, em 3 anos, a gente conseguiu praticamente ampliar em 10%, né, as matrículas da educação básica, fruto de uma política que nós construímos ao longo desses 3 anos. O Então, dado vai ser divulgado quando? a perspectiva é que seja ou no final após o carnaval, ou no finalzinho de fevereiro ou início, que é o retrato da educação brasileira, né? E eu tenho um sonho e vou deixar essa coisa concluída nesse ano. Nós vamos ter aprovamos depois de 16 anos o Sistema Nacional da Educação, que é o SUS da educação, né? Foi aprovado ano passado no Congresso, depois de 16 anos. E isso vai nos permitir, nós colocamos dentro do sistema, que é a integração dos dados em tempo real da educação brasileira. Porque hoje eu só tenho o dado da educação brasileira um ano depois, praticamente, com o censo escolar. Esse dado que eu vou receber agora em março ou em fevereiro ainda é do ano passado, né? Então, a gente vai, com esses resultados de ter um sistema integrado, com tempo real, nós estamos transferindo uma ferramenta para os estados e municípios para que eles possam incluir as informações em tempo real, frequência dos alunos, a nota dos alunos, né, as condições da escola, porque isso nos permite corrigir o rumo, né, ou as estratégias mais rápido, né, saber por que o aluno está abandonando a escola, por que o aluno não foi uma semana, e aí acionar aquela escola, aquela rede. Para mim, isso é um grande legado que nós vamos deixar nesse ministério, com esse sistema, que é o MEC presente, né, como política pública para esse país. Então, são dados importantes. Se a gente for para a conectividade. Tem mais alguma novidade que o senhor vai anunciar de grandes Você programas da educação? se você for para a conectividade, nós só tínhamos em 2023 em torno de 42% das escolas conectadas com fins pedagógicos. Não é conectividade lá para a sala do diretor ou para a administração, é para os alunos, para a escola, com fins pedagógicos. Então, nós agora começamos o ano de 2025, 70% das escolas conectadas com fins pedagógicos. Então, foi de uma política que foi construída desde 2023, desses 3 anos. Eu sempre digo que o que eu quero, ao sair do Ministério, ao final desse terceiro mandato do presidente, é ter melhorado os indicadores da educação. Não adianta a gente estar fazendo muita zoada. Eu quero mostrar na prática que nós melhoramos a alfabetização das crianças, nós melhoramos a escola a tempo integral, nós melhoramos o resultado do IDEB dos municípios e estados, nós ampliamos, né, reduzimos a evasão escolar, porque, Edilene, o grande desafio brasileiro, talvez o MEC na história nunca olhou tanto para a educação básica. Porque se a gente for olhar o último dado do IBGE, infelizmente, ainda quase 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica. Se imaginar 66 milhões de brasileiros, né, não concluíram ainda o ensino médio. Até porque para você ir para a universidade, você precisa concluir a educação básica, né? Então, eu acho que o mínimo que a nação tem que garantir aos seus filhos, homens e mulheres, é a conclusão do ensino básico. E para isso, você precisa garantir qualidade na aprendizagem, precisa garantir permanência das crianças na escola, garantir professores de qualidade e reconhecidos. Você sabe que o presidente Lula, já no início desse ano, assinou a medida provisória para dar garantia de ganho real aos professores, porque pela regra passada, só ia ter um reajuste de 0,37%. E mudamos a regra do CAL, inclusive para o futuro, para que nunca mais um professor tenha um reajuste abaixo da inflação, ou pelo menos ganho real. Ele é inflação, no mínimo a inflação, mais um ganho real, porque o professor precisa ser reconhecido como a mais importante profissão nesse país. Porque você que é jornalista passou pelo professor, o médico passa pelo professor, o engenheiro passa pelo professor. Então, às vezes, as pessoas não querem mais ser professores nesse país. E é preciso criar uma cultura de reconhecer a importância desse papel. Por isso, nós queremos, pela primeira vez na história, eu estou falando aqui muita coisa pela primeira vez, mas porque é verdade, não é porque eu estou aqui, né,
mas a Prova Nacional Docente, que nós fizemos ano passado. O que é isso? É uma pré-seleção para padronizar a qualidade do professor que vai para a rede pública desse país, né? Que vai dar aula na sala de aula no município, que vai para o estado. Então a gente quer melhorar a qualidade, porque 65% da qualidade da aprendizagem de uma criança na escola, na educação básica, depende do professor. Então a gente tem bons professores, por isso nós criamos o pé de meia licenciatura. Quem opta pela licenciatura, ela tem uma bolsa de R$ 1.050 durante os 4 anos na universidade como estímulo para que ele possa fazer a licenciatura no Brasil. Criamos a Carteira Nacional Docente, que é uma forma de reconhecer o papel. Eu brinco às vezes, não brinco, porque eu gosto muito de andar e ouvir as pessoas. Eu nunca esqueço uma professora que chegou para mim e disse: ministro, às vezes quando eu preciso ir para o cinema e garantir que eu sou professor, provar que eu sou professor e garantir a minha entrada do cinema, eu preciso levar meu contra-cheque impresso no bolso. E às vezes até uma humilhação, lá um pedaço de papel para mostrar que é professor. Aí eu imaginei, poxa, o médico tem a carteira dele, o advogado tem a carteira, o jornalista tem a carteira. Por que o professor, que precisa ser considerado como uma das mais importantes profissões do país, não tem uma identidade nacional? Por isso que nós criamos a Carteira Nacional Docente, como uma forma de valorizar, e tem benefício a carteira, né? E, portanto, só para lembrar, você que é professor pode requisitar a sua carteira pelo site do Ministério e pedir a sua carteira física. Nós vamos mandar pelos Correios, estamos entregando pelos Correios. Como a gente recebe o cartão de crédito lá no envelope bonito, os professores estão recebendo o envelope com uma carteirinha física bonita para reconhecer a importância desses profissionais. Então, é um conjunto de ações importantes. Eu me sinto muito, vamos dizer assim, com um dever cumprido, porque nós estamos sempre numa passaia, nós ministros, nós estamos numa passaia. O que importa é que as políticas que nós implementamos, elas continuem. Foi por isso que o Ceará se virou um destaque a nível nacional da educação, porque muda governadores, mas a política continua. E é isso que eu desejo, que todas as políticas que nós implementamos, esses 3 anos, elas continuem independente de mudanças que ocorram, né, na presidência, no Congresso, ou quem seja o próximo ministro, porque, infelizmente, a política virou um pouco isso. Muda a gestão, porque era oposição, porque a situação, aí eu tenho que mudar. Não, o que está dando certo, tem que manter, tem que ampliar, tem que melhorar, né? E Então, corrigir aquilo que não está se o presidente Lula for eleito, o senhor vai ser o ministro da Educação de novo? Aí depende dele. O O cargo senhor gostaria? é uma área que eu sou apaixonado, porque está como princípio de vida. Eu acredito que a única forma que existe para um país crescer, se desenvolver, dar oportunidade para as pessoas é a educação. Você olha a história da China. A China, há algumas décadas, a China era mais pobre que o Brasil. E resolveu investir em ciência, tecnologia, educação. Olha como é que está a China hoje, né? Olha um país como a Singapura também, que é um país pobre, e virou porque investiu hoje, tem a melhor educação do mundo. Então é preciso ter mais investimento. É por isso que eu defendo que tem que ter mais investimento em educação para que a gente possa melhorar, andar com mais velocidade nesse país. Eu fico triste, porque eu sou congressista, mas eu fico triste quando a gente encaminha o orçamento do Congresso Nacional e todo ano corta o orçamento, né? Então, inclusive para transformar em emendas. Porque o papel do executivo não é o papel do legislativo, está executando. O papel é do executivo, o nome já está dizendo, é do governo federal. Então, eu acho que eu fico triste quando cortam recursos das universidades. Como a gente teve agora que fazer a recomposição do orçamento das universidades, institutos que foram cortados em quase 1 bilhão na aprovação do orçamento do ano passado, né? Então, eu acho que o país precisa entender que a educação precisa ser prioridade de uma nação e a gente só melhora com investimento. Porque para fazer uma escola a tempo integral, precisa ter mais alimentação, precisa ter mais professores, precisa ter uma infraestrutura adequada. Então precisa de investimento. Agora, o que é que eu defendo? Que todo investimento tem resultados. Eu não acredito em nenhuma política pública na área da educação, qualquer política pública, que não tenha metas, que não tenha acompanhamento, que não tenha resultado. Isso precisa ter. É por isso que eu foco muito nisso. Quando nós criamos o programa de alfabetização, nós estamos apresentando resultados. Quase que dobramos as crianças alfabetizadas na idade certa. Quando a gente olha para... Criamos a política de tempo integral, nós saímos de 15% para 25% das escolas de tempo integral no Brasil, né, nesses 3 anos. Quando a gente olha para o pé de meia, a gente reduziu pela metade a evasão escolar no ensino médio brasileiro. A gente imaginar que 500 mil jovens abandonam a escola por ano no Brasil, isso é algo que a gente precisa nos indignar, né? Não aceitar jamais isso. Então, eu sempre foco nisso. É preciso mais investimento, mas é preciso resultado, foco, planejamento e cobrança das redes em todo o país. Esse é o papel que o Ministério tem que ter nessa política
nacional. Ministro, então o senhor vai deixar a pasta nas mãos de quem já tem a diretriz e faz parte da equipe do senhor e vai para o Ceará. Só para a gente ficar com isso bem certo. O senhor não é candidato ao governo do estado. Como é que está a aliança do Eumano lá? Quem que ele já tem com ele? Quem fica com o Ciro nessa história? A gente tem um amplo arco de aliança no estado. É bom lembrar que nós fomos a única capital do Brasil que nós elegemos um prefeito do PT. Foi uma eleição muito dura em Fortaleza, mas nós elegemos um prefeito contra, inclusive, o prefeito que estava no mandato na reeleição, né, que era ligado ao Ciro lá na época, então, que ficou em terceiro lugar, inclusive, nas eleições. Então, a gente tem um amplo arco de alianças, né? Nós queremos manter esse arco de alianças com esses partidos, né? Fortalecer esse arco, dar espaço também na chapa majoritária para esses partidos que apoiam o governador Eumano. Eu não tenho dúvida que vai ser Eu sempre digo que eleição, a população é muito inteligente, né? E ela é muito coerente, né? Se a gente observar hoje, o que é que a oposição está fazendo hoje no Ceará, né? São pessoas que sempre elogiavam o governador Camilo, sempre falavam que era o melhor governador, e hoje, criticando, até mentindo, né? E com fake news, com inverdades. E qual é a nossa resposta para isso? Nós não vamos entrar nesse jogo. Eu não estou entrando nesse jogo. A nossa resposta é trabalhando, é entregando. É mais creche, são mais institutos federais, são mais estradas, são mais hospitais, é atendendo a população. Então, acho que porque isso é responsabilidade, esse é compromisso e responsabilidade nosso que temos mandatos dados pelo povo do meu estado. Então, é essa forma que nós vamos trabalhar e a população vai compreender, não tenho dúvida que ela vai compreender que esse projeto que está em curso no Ceará é o melhor projeto. Claro que tem falhas, que precisa ser corrigido, precisa ser melhorado, sempre melhorado, né? Mas que tem feito o Ceará avançar, melhorar na educação, melhorar na saúde, melhorar no emprego, melhorar nos investimentos. Tem um grande desafio que é a segurança pública no estado, e o governador tem investido muito nessa área. É um desafio nacional, não um desafio só local do estado. Então, não tenho dúvida, nós vamos construir uma política com propostas, com nível, sem baixar o nível, sem as questões pessoais, Quem né? está na aliança hoje, vocês pretendem avançar para partidos de centro? Hoje há uma disputa porque o PP é aliado nosso lá no Ceará e o União Brasil não é aliado, né? Só que agora eles estão fazendo uma federação. Então nós estamos numa disputa de querer trazer a federação para o lado do governador, apoiar o governador Eumano, né? Se você for somar, hoje eles têm 5 deputados federais. Desses 5, 3 querem ficar com o governador Eumano, a maioria. Então a disputa é natural da política, né? O lado de lá querendo levar para o nosso adversário e nós queremos trazer para apoiar o governador Eumano nessas eleições de 2026. Então, um processo, claro que amplia o arco da aliança, não ter que dividir os espaços na majoritária também para esses partidos, que faz parte, né? Então, vai ser um processo de discussão até os prazos legais de convenções e definição de candidatos. O PSDB do Ciro Gomes fica com quem ou tem quem no momento? Não, hoje, o PSDB, praticamente, o PL, eles desenharam uma aliança com o PL, só que a Michelle Bolsonaro foi lá e colocou que era uma incoerência, porque o pré-candidato lá falava muito mal do Bolsonaro, da família, dos filhos, né? Então ela achava que não era coerente o apoio a esse candidato. Existe um candidato, um pré-candidato lá, que é o Girão, que é senador pelo Ceará. Então esse ainda não está muito definido, né? E tem a briga, né, da oposição querendo trazer a União Brasil e o PP para o lado deles, e nós trabalhando para buscar essa aliança para o governador Eumano. Então ainda está muito ainda indefinido. O que nós temos hoje é junto conosco o PSB, o PSD, o Republicano, né, o MDB, são partidos importantes que dão sustentação e apoio ao governador Eumano. E o senhor não é candidato? Não, eu vou trabalhar para reeleger o governador Eumano e reeleger o presidente Lula nessas eleições. Agora, como é que o senhor avalia a eleição nacional com o nome do Flávio Bolsonaro se consolidando mais do que era esperado quando ele lançou a candidatura dele, com o Caiado indo para o PSD, com o Ratinho sendo uma possibilidade de candidato também pelo PSD? Edilene, eu vejo que o Brasil ainda está muito dividido ainda, né? A gente olha pelo menos ao cenário das pesquisas. Qualquer candidato que vier apoiado pelo Bolsonaro, ele vai ter a gente quando olha a pesquisa, quando o Tarcísio era o candidato do Bolsonaro, quando bota o Flávio, o Tarcísio cai. Então não é o fato de ser Tarcísio ou Flávio, qualquer candidato. Claro que precisa ser um bom candidato, né? Precisa ser alguém que tenha condições de enfrentar uma eleição. Qualquer candidato que seja apoiado pelo Bolsonaro vai ter um percentual importante dessas eleições, né? Então, o que eu coloco é que vai ser importante o debate, é por isso que eu quero estar mais
presente, eu vou assim, mais liberado para fazer política esse ano, porque é para conversar com a população, para dizer, gente, vamos comparar, né? Vamos ver quanto era a taxa de desemprego na época do Bolsonaro, era 13%. Hoje caiu para 5%, a menor taxa da história, da série histórica do Brasil. Diziam que o Brasil não crescia. Vamos comparar quanto o Brasil cresceu no período do Bolsonaro e quanto cresceu no período do Lula, né? O respeito que hoje o mundo inteiro tem pelo Brasil, né? Os investimentos têm vindo do internacional para fora. Dou exemplo no meu estado, que é um investimento de fora da TikTok, um data center de 200 bilhões de reais, são investimentos estrangeiros que estão sendo feitos no Brasil. Vamos olhar os dados na área da agricultura, na área da saúde, da educação, enfim. Então, eu acho que é mostrar à população, é claro que a população vai decidir, mas é sair dessa polarização e mostrar o que esse governo fez, que retomou Minha Casa Minha Vida. Não teve uma casa construída durante os 4 anos do governo Bolsonaro, uma do Minha Casa Minha Vida. Eles acabaram com o programa, né? Eu fui governador, eu nunca fui recebido por esse governo quando era governador do estado, porque havia uma perseguição política, Helene. Ao contrário, vai lá no MEC, independe de quem é o prefeito, independe de quem é o partido, independe de quem é o governador, todas as obras são pagas. Eu precisava entrar na justiça para receber os recursos das obras das escolas do Ceará, porque não me pagavam. Vai lá, se não paga, mas todos os prefeitos e todos os governadores do país, independente do partido ou da ideologia. Então, acho que governar é isso, é olhar para todos. Então, é incomparável. Então, eu acho que é esse debate que eu quero fazer, percorrer o Brasil, ajudar o presidente Lula para mostrar o quanto esse governo tem feito, né? Agora mesmo, pela primeira vez, depois de 40 anos, nós fizemos uma reforma tributária que vai dar mais, assim, garantir mais igualdade do ponto de vista fiscal para os estados e para o país. E a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né? Foi por unanimidade aprovado no Congresso Nacional. Porque é isso, o Brasil é muito desigual, então eu estou tirando uma minoria são super ricas nesse país, que não pagava imposto, ou pagava muito pouco, para garantir que o trabalhador que ganha 5 mil reais não pague imposto de renda. Vai dar quase, para quem ganha R$ 4.800, vai dar quase um salário a mais, um 14º salário ao ano. Então, é essa distribuição, justiça tributária, que precisa ser feita no Brasil, garantir que as pessoas que mais precisam ser olhadas, esse é o papel do Estado. Então é isso, esse debate que nós vamos fazer, Agora, ministro, lá no Ceará e no Brasil. os desafios desse ano, você acha que passam? Escala 6x1, por exemplo, que é um do governo IPEC da Eu espero que passe, porque hoje em dia o mundo do trabalho tem sido mais exigente. Às vezes você não trabalha mais só, às vezes, só as horas que você está no trabalho. Às vezes você que é jornalista sabe que você está aqui conectado 24 horas no celular, no Nunca WhatsApp. trabalhei só as horas. Pois é. Então, assim, eu acho que hoje as pessoas precisam ter mais tempo com a família, o trabalhador mais tempo com os seus filhos. A gente vê esse problema da saúde mental hoje, que é um problema que cresceu muito no Brasil, né, do autismo. Então, eu acho que precisa dos pais estarem mais presentes com os seus filhos, mais presentes em casa. Então, eu acho que é a mudança da tecnologia que mudou o mundo do trabalho no mundo inteiro. Então, acho que é importante, o mundo inteiro está fazendo isso. Eu acho que o Brasil, está na hora do Brasil diminuir a carga horária do trabalhador e dar mais oportunidade para que ele possa estar mais presente com a família. Ministro, para terminar, o que você acha que vai acontecer com candidaturas que estão postas, mas que não são tão competitivas, como, por exemplo, a do governador Romeu Zema, que é de Minas Gerais? Eu acho que, bom, não compete a mim, né? Eu torço pelo meu presidente Lula, que seja reeleito, que, se Deus quiser, vai ser reeleito. Vamos trabalhar muito para isso. Agora, vai depender como é que vai ser a estratégia da oposição, vai construir. Vai querer uma candidatura só, né? Ou vai distribuir em várias candidaturas por partidos de oposição? Você acha que favorece o presidente Lula? Eu acho que importante seria, eu acho que uma polarização seria importante, melhor para definir a eleição lá no primeiro turno. A polarização. Eu acho que seria, né? Mas, claro, vai depender um pouco da estratégia de cada um. Cada um tem suas estratégias e tem coisa que ninguém pode nem falar. Ministro da Educação, Camilo Santana, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Helene. Obrigado pela oportunidade. Deixar aqui um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Foi um prazer. Prazer é nosso. Abraço.